Né? E aí, pensar em geologia, eu quero pensar em geologia. Quando me vem uma monografia, uma tese de mestrado ou doutorado para eu ser banca, eu falo assim, gente, graças a Deus, vou ler geologia, porque eu não faço mais ler geologia. Ser coordenadora ou chefe de departamento numa universidade federal, hoje, é um problema. Não é só na geologia. O curso de matemática, ontem, a pró-reitora de graduação estava me falando que a coordenação da matemática, em um ano, foram 6 coordenadores. Ninguém quer mais ser coordenador. Ninguém quer mais pegar nenhum cargo administrativo dentro de uma universidade federal. Porque é muito trabalho. Não só pensar filosoficamente sobre o curso que é o coordenador, né? Eu tenho que ver, tem água, tem luz, tem telefone, tem internet, vai ter data show. O aluno vai para o campo, o aluno tem que ir para o campo. Não tem diária. Os funcionários estão em greve. Hoje, na Universidade Federal, os funcionários estão em greve. Então, o que está indo, que foi para o campo essa semana, furou a greve. Né? Então, são tantos probleminhas e como você colocou muito bem, né? Nós não temos apoio de nada nem de ninguém hoje. Há muito tempo tínhamos apoio. Hoje nós não temos muito apoio. E temos que sobreviver, temos que formar. Estamos formando. A nota do MEC e do corpo docente foi 4,5 de 5. Tiramos 3 pelo MEC por conta de infraestrutura. Biblioteca inexistente, infraestrutura que nós não temos. Né? Então, estamos formando, estamos lutando, e como eu falei no início da minha fala, o corpo docente e principalmente o discente aqueles meninos são muito bons. Na Universidade Federal Rural, eu tenho que tirar o chapéu para os garotos. Eles fazem parte de todas as comissões dentro da universidade, os alunos de geologia, eles fazem parte de todas as comissões, inclusive questionando a instância superior sobre estrutura, infraestrutura, dedicação. Então, por eles, né, os professores, todos tiram o chapéu e a gente tenta fazer o máximo para formar esses meninos muito bem formados. É essa a luta do corpo docente dos geociências da universidade. A gente realmente luta por aqueles meninos. E para formar geólogos, que a gente sabe que o mercado precisa, né, de geólogos, e a gente se vira para fazer isso. Parece que nada acontece por acaso, mas hoje, quando eu entrei no ônibus do metrô, encontrei meu amigo de longa data, Arthur Horta Barbosa, que vocês quase todos os geólogos devem conhecer. Eu acho que foi um dos primeiros geólogos que não da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, que lá parece que formavam geólogos também. E nós estivemos sempre em paralelo juntos. Nossas senhoras foram até sócias em consultório de psicanálise. E nós já hemos discutido uma série de coisas, inclusive o que aconteceu em determinados períodos do Brasil e coisas positivas que aconteceram naquela época e em que hoje só se faz foco nas coisas negativas daquela época. Sendo que hoje você procura desesperadamente uma coisa positiva na condução do país, está certo? E você não consegue encontrar, é muito difícil. Mas nós discutimos também
o problema da superespecialização. O Brasil tinha uma escola francesa de engenharia civil, e naquela época se falava engenheiro civil, eletricista e industrial. Industrial era mecânico, químico e metalúrgico. E depois surgiu a geologia. Eu acho que o Arthur, naquela época, era inclusive da Petrobras, e acredito até que ele tenha sido um dos primeiros geólogos. E não sei exatamente, mas ele estava na Petrobras, na Bahia, e se formou depois, e nós acompanhamos. Muitas vezes eu tive projetos em que envolvia mineração, eu recorri a ele. E até pesquisa para a parte de... Porque eu, na engenharia civil, me especializei na parte de estrada e geologia de encosta. Mas eu me lembro que naquela época você fazia um curso, um curso básico, em que você estudava todas as cadeiras, o cálculo, física, etc. E, inclusive, geologia. E um dos professores meus foi o Otto Leonardi. E depois você ia, aos poucos, fazendo as cadeiras de especialização. Depois é que você ia fazer alguma coisa muito específica. Naquela época, a Petrobras dava um curso. Quando você entrava na Petrobras, você fazia um curso especializado em petróleo. E hoje eu não entendo como é que você faz um curso de engenharia de petróleo. Porque... tinha esse curso, me pareceu até uma coisa especializada, porque eu, na engenharia mecânica, eu dei uns 5 livros que cobriam toda a parte de petróleo, só não cobriam o processo, a parte química, que era o Badia-Banchero, o Brown de Unit Operations. Eu estou usando Unit Operation porque eu ia usar coaching e outras coisas assim, porque existe a Fundação Getúlio Vargas, especialista em generalidades, ela criou essa mania de usar o coach, e em português, raramente, eles falam em acreditação. Bom, mas concentrando a ideia, o Arthur, depois de uns 15 anos atrás, eu estava como coordenador de projeto de uma fundação de apoio à Universidade Unirio, e ele me chamou, ele estava no DNPM, para ver se nós fazíamos o recrutamento de geólogos que estavam que tinham entrado no sopão, numa aposentadoria. Eu não me lembro como é que se chama essa aposentadoria, mas eles ganhavam um bom sopão, e o Brasil ficou sem geólogo de experiência, inclusive para dar problema de aula de campo, etc. E todos os geólogos daquela época, eles estavam no campo, em Lafayette, em Minas, e em Brasília também. Quando eu projetei uma fábrica de cimento, usei 2 geólogos que tinham lá muito bons, e Kleber Farias Pinto, o próprio, está aqui no clube sempre, o Tomás de Aquino, e esse pessoal está parado, fica tentando passar, tentando via seminários. E existe uma coisa numa universidade que se chama um bullying contra idoso. As universidades não aceitam nenhum professor com mais de 70 anos. Eu fui professor da PUC, criei cadeira no IAG e ministrei cadeiras importantes na engenharia mecânica, e dei aula no UERJ também, mas no CEPUERJ. E quando eu falei que eu queria voltar à sala de aula, preparar cursos, etc., me disseram: nenhuma universidade do mundo utiliza um professor com mais de 70 anos. A pessoa que disse isso virou-se para mim e disse assim: qual é a sua idade? Eu falei: padre, a minha idade é a sua.
E o senhor vai rezar a minha missa de 50 anos como rezou a missa de 40 anos. E o senhor está aqui numa vastíssima, um vastíssimo escritório, tá certo? E o senhor continua dando aula. E eu dei aula na PUC, criei uma cadeira de engenharia do empreendimento no IAG. E ele desconversou e eu fiquei pensando, quando eu li o direito do idoso, eu achei que isso era um bullying com o idoso. É gozado, o idoso sofre o bullying e ele não pode reagir. Agora, se fosse outra coisa qualquer, se sofresse bullying, tá certo? A coisa seria perigosa. O problema é que a nossa delegacia é a mais fraca delas. E eu fiz um elenco, mas como eu não estou muito acostumada justamente por estar fora da sala de aula, eu falei também na exigência de cursos, embora eu tenha feito um mestrado e tenha feito um doutorado, existe uma prevenção, uma exigência de doutorado, e às vezes o sujeito faz um doutorado em qualquer coisa, em qualquer cadeira, em qualquer caça-níquel, ou faz um doutorado lá fora e e tem o direito, inclusive, de salários maiores na aula. O professor horista precisa, às vezes, muitas vezes, ter o professor, vamos dizer assim, integrado na universidade, ele tem necessidade de ter esses cursos e muitas vezes não tem nada a ver com... Eu tenho, por exemplo, uma aluna, uma pessoa conhecida, que minha filha fez doutorado em ergometria. Ora, convenhamos, a ergometria é uma cadeira de engenharia industrial de meio expediente, né? Então, fazem cursos no exterior, eu acho que deveria trazer os professores, como você falou, de fora, certo? Porque, inclusive, esse pessoal que vai para fora, faz qualquer curso que você não sabe o que é, não voltam mais para cá, arranjam um emprego lá, e quando vem aqui, fazem exigências e não tem um potencial para desenvolver o país. O país tem que se desenvolver por conta própria, aqui dentro, tá certo? A gente já tem ITA, IME, tem uma série de coisas, e as universidades estão se dispersando em fazer curso de uma série de coisas diferentes, tá certo? Inventando curso caça-níquel. E eu acho que a sua ideia de trazer as coisas para cá, e não insistir nesse ponto de dizer... e de insistir nesse ponto de ditadura. Nós tivemos 3 ditaduras. Você pode falar, mas a gente podia falar de governo que era aceito pelo público, pelo povo. Uma foi de Getúlio Vargas, foi a ditadura longa, tá certo? Outra, eles chamam de ditadura, mas o povo foi lá e disse assim, escuta, precisa dar um jeito aqui porque tem um cara que está pisando na bola, que foi dos militares. E o Arthur, por coincidência, me mostrou hoje no iPad, me mostrou um e-mail que eu pedi para ele mandar para mim, com tudo que aconteceu na ditadura do militar, ou na dita ditadura de militar, e na que eu digo ditadura do PT atualmente, tá certo? Eu escrevi aqui sobre a hiperespecialização. Quando os americanos, eu fiz o curso mecânico, e nessa época os americanos estavam voltando à formação holística. E nessa hora o Brasil começou a ficar com a mania dessa especialização. Quer dizer, invertendo o processo. Hoje, com uma certa alegria, até eu vejo, por exemplo, que os geólogos e os geógrafos têm muita coisa em comum. Eles podiam até se unir em muitas partes.
porque eu vi um geógrafo, veio aqui, fez uma apresentação de geolevantamento, etc. Ele estava bem preparado nessa área, até para fazer uma sinergia com a geologia, e vice-versa, né? Eu falei também no Arthur, para a Unirio, a recuperação de geólogos, quer dizer, geólogos idosos, como eles não podiam voltar a trabalhar na empresa pública, no DNPM, eles poderiam entrar pela fundação. A fundação trabalharia para ingressar de novo esses geólogos na área de trabalho. Embora eu tenha um colega da Petrobras que ele reingressou, fez um novo exame e reingressou idoso na Petrobras. O Gil Duarte Moraes é uma área difícil de inspeção, né, que o pessoal precisa muito. Ele foi reingressado na Petrobras. Posso só fazer um comentário? Pois não. Eu também sou totalmente contra essa ditadura de professor mais de 70 anos ter que sair da universidade. Isso é um absurdo, né? Eu acabei vendo muito de perto o meu orientador ter que sair, e foi uma lástima absurda, porque ele acabou falecendo praticamente no ato da assinatura dele da expulsória dele, né? Acho que muitos dos senhores conheceram o meu orientador, que foi o professor Joel Valença, né? Então, eu vi muito isso, e digo que no departamento de geociência, hoje, nós temos um professor voluntário, né, que os alunos chamam carinhosamente ele de professor voluntário, né? Ele é do curso de geografia, ele está lá e ele adora aquilo lá, é realmente a vida dele, ir para lá, dar aula, conviver com os alunos de geografia, né? Então, realmente eu acho um absurdo. Hoje, né, o professor pode dar aula hoje e amanhã, por ele ter feito 70 anos, não pode mais dar aula? Como assim? Né? Então, nós temos um voluntário. Ótimo. E só completando duas coisas, o Arthur até vinha hoje aqui, ele ia no Jockey, porque parece que tem alguma coisa de geologia no Jockey, e eu acabei trazendo ele para cá, e conversou com o nosso grande amigo, e trabalha há muito tempo, tem interface com a parte de geologia, e conversaram o tempo todo, por isso que eu digo que nada acontece por acaso. Eu sou mais de vovô porque eu estou há 60 anos com uma empresa de mineração e estou